Você sai para dar uma volta de carro, de a pé ou de bicicleta e você nota, né, que há muitos supermercados na sua cidade, no bairro ou afins. E logo você pensa que supermercado é um sinônimo de sucesso, é um bom negócio para se investir, para ter empreendimento, mas a realidade está bem longe disso. É um dos setores mais desafiadores do Brasil e muitos empresários rejeitam a ideia de investir ou gerir um negócio como o supermercado. Mas o porquê disso você descobre nesse vídeo aqui. Então vem com a gente aprender um pouquinho. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos agora oficialmente ao canal do YouTube da VG Education. Reformulamos toda a ideia do meu canal, agora não é só o meu nome, agora é o nome de uma instituição de educação, assim vai ficar muito melhor para se entender realmente o que a gente faz, certo? E neste canal a VG Education trata sobre muitas coisas relacionadas à educação, que é mais específico, né? Produtividade, gestão de tempo, empreendedorismo, negócios, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e muito mais. Eu sou o Vinícius Gonçalves Azevedo, sou, né, quem comanda a VG Education por trás dos bastidores e também a imagem dela que aparece aqui na frente, né, nas câmeras para representar ela. E, como já falado no início do vídeo, a gente vai falar um pouquinho por que o supermercado é um negócio tão temido, tá, e que muitos empresários rejeitam administrar, certo? Como eu disse no começo, muitas pessoas acham que mercado é sinônimo de sucesso. Você entra no supermercado, vê aqueles montes de produtos cada vez mais caros, né? E você pensa que, tão mais caro, o mercado tá lucrando um monte. Mas, coitado do mercado, né? Porque você vai entender bem agora, nesse vídeo, o porquê, coitado do mercado, e o porquê o mercado não é um bom negócio para se ter no Brasil e porquê ele é um dos setores mais desafiadores. Vamos lá para o primeiro tópico de por que ter um mercado no Brasil é um setor meio dificultoso. Primeiramente, a margem líquida de lucro que o mercado tem por produto é de 2 a 3%, certo? Ou seja, daquele produto que custa, sei lá, R$ 27, R$ 47, apenas 2 a 3% do valor do produto é do supermercado. O resto eles pagam provavelmente de imposto e também para a empresa, porque eles têm que comprar da empresa para eles terem no mercado à sua disposição, né? Então, é uma margem líquida baixa comparada a outros negócios. E para você ter ideia, aqui a gente fez um comparativo que para um mercado ter um lucro real de R$ 30.000, lucro, não é faturamento. Lucro é o que sobra depois você paga tudo. Paga imposto, paga funcionário, paga isso, passa para aquilo. É o dinheiro livre. É o dinheiro que você pode gastar do jeito que você quiser. O lucro é isso. Lucro, para o mercado ter um lucro real de R$ 30.000, ele precisa de um faturamento de mais de 1 milhão, né? Bater mais 1 milhão de faturamento com a venda do produto. Ou seja, eles precisam faturar muito para lucrar um pouquinho. De 30 mil para 1 milhão. Imagina a diferença, galera. Então, o mercado lucra só 30 mil e fatura 1 milhão, digamos assim. É um exemplo comparativo, obviamente, que se um mercado quer ter uma margem líquida, um faturamento, um lucro líquido de R$ 30.000, ele precisa bater 1 milhão de faturamento. Ou seja, né, é muito esforço para pouco ganho. Então não vale a pena já. A primeira coisa é que o lucro é extremamente baixo. Já temos aí o primeiro tópico já quebrando já a parte do porquê ter um mercado não é um negócio bom no Brasil. Indo para o segundo tópico agora, falando de uma coisa que tem bem a nossa cara, né? Eu ainda mais que sou técnico em administração. O segundo tópico trata sobre a gestão complicada que o mercado tem, tá? O mercado, primeiramente, ele lida com muitos produtos, que vai desde pão ao detergente, certo? E o mercado ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer o controle de estoque dele, ele tem que fazer o controle de validade dos produtos, ele tem que lidar com a logística também, de vinda de produto para cá e tal, e tudo que acontece até dentro, né? Que é o controle de estoque. E também lidar com as perdas. Na sua maioria, a perda de hortifruti, de padaria é difícil, mas a maioria das vezes a perda maior que eles têm é sempre no hortifruti. Né? E no outro dia eles têm que repor novas verduras, frutas e tal, que podem estragar também. Ao fim do dia eles podem perder. Ou seja, já temos aí um caos bem, né, que se tiver uma má administração não funciona direito, certo? E para realmente funcionar, vai exigir aí uns sistemas bons pra caramba, de controle de estoque e tudo mais, processos eficientes, tá? E uma mão de obra treinada e qualificada, obviamente, para cuidar de tudo isso. O segundo tópico aí já fala sobre gestão, que é assim,
né? Qualquer negócio precisa de uma administração, uma gestão boa. Só que o mercado, ele dificulta isso. Por quê? Porque você tem que controlar muita coisa. Precisa de muito funcionário bom, precisa controlar a validade, estoque, os perecíveis e muito mais. E tem muitos produtos também para ter um cuidado. Então, o segundo tópico já também desmantela um pouco o porquê mercado não é um negócio tão bom assim. O terceiro tópico trata sobre as operações intensas que o mercado possui. Nós sabemos do horário que o mercado trabalha normalmente, quase todos os dias, inclusive domingo, né, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, certo? Então é um horário extenso que o mercado fica aberto, trabalhando e tudo mais, e é uma operação, como eu já disse, intensa. E também outra coisa é que para o mercado funcionar, ele precisa de muitos funcionários. Ele precisa de funcionário para cuidar ali do hortifruti. A gente está tratando aqui de supermercado. Supermercado, mercados grandes pra caramba, tá? Não um mercado assim simples de esquina, simples de bairro, porque eles são mais fáceis. Mas agora, mercados grandes mesmo, precisam de muitos funcionários trabalhando ali na parte do frigorífico, na parte de hortifruti, na parte da padaria, na parte de limpeza, né? Muita coisa na parte de estoque. Então precisa de muito funcionário realmente para cuidar de tudo isso. E o mercado ele tem vários gastos, certo? Muitos gastos pra caramba. Eles têm gasto com energia, tem gasto com refrigeração, tem gasto com segurança, com limpeza e tudo isso aí vai gerar um peso no bolso bem grande. Ou seja, o mercado gera custos muito altos e custos altos ainda fixos, não são temporários. Eles são fixos, ou seja, eles sempre se mantêm constante. Tanto pagando um monte de funcionário, perdendo às vezes com produtos e também com a refrigeração, as contas que são necessárias pagar. Agora o quarto tópico trata sobre: é necessário para um mercado funcionar, né, para você começar um mercado, um investimento alto para um retorno que vai demorar, certo? Não é como talvez um outro negócio que você investe a quantia ali e em 3 meses você tem de volta. É o ROI que nós chamamos, né? Que é o retorno sobre o investimento. Em quanto tempo que eu terei o dinheiro que eu investi de volta no meu bolso, tá? Para abrir um supermercado ali médio, digamos assim, o investimento inicial ele é bem grande, tá? Ele é gigante, digamos assim. E o retorno ele pode levar anos. E obviamente tudo isso depende da gestão, como vai funcionar e do local que o mercado está hospedado, digamos assim. Então, para investidores, né, isso é a pior coisa. Investir num lugar que demora anos e anos e anos e anos para devolver o dinheiro para ele de volta. E, né, porque tem uma margem de lucro baixa, como já foi dito e tudo mais. E isso, então, é complicado. E muitos supermercados, eles quebram antes mesmo de equilibrar esse fluxo de caixa, certo? Antes mesmo deles fazer ali um controle de caixa bom, de equilibrar as contas e tudo mais. Antes de fazer isso, eles já vão quebrar. Então aí já temos mais pontos negativos que esse sim pesa para quem investe, para quem quer investir. Aí a gente já tem dificuldades, né? Porque assim, se você quer começar um mercado, você vai procurar às vezes investidores. Muitas pessoas não vão querer investir porque é um investimento alto e um retorno demorado. Muito tópico, obviamente talvez um dos mais comuns aí da gente ter. Em todo tipo de negócio você tem concorrentes. Porém, no caso do supermercado, a concorrência vem pesada, tá? Nós temos grandes redes de supermercados que dominam, tá, esse setor. A gente tem o Carrefour, a gente tem o Atacadão. Aqui em Jaraguá do Sul a gente tem o Comprão, tá, que é da Rede Coach. A gente tem o Forte Atacadista e temos o Cooper. E eu abri um outro agora, Atacadista ali, eu acho. E são, assim, 3 mercados, digamos assim, que dominam aqui a região da onde eu moro. Então tem uma concorrência muito pesada para outros mercados que tem ali. Certo? Esses mercados grandes, essas grandes redes que eu acabei de mencionar, elas têm alguns preços mais baixos, porque elas estão há anos no mercado, então elas conseguem equilibrar, não quebraram e tal, então isso é bom, certo? E eles têm uma estrutura melhor e um poder, digamos assim, de barganha, né? No meu roteiro tá poder de barganha, ou seja, eles já têm um poder muito grande para equilibrar a caixa, para vender e tudo mais, porque eles já estão há anos nesse mercado, eles dominam o mercado, não quebraram, ainda estão vivos, fazem uma gestão de fluxo de caixa top, e isso facilita muito para eles, e aí faz com que outros mercados pequenos acabem quebrando. E aí vem a dificuldade, o pequeno empresário ele sofre muito para competir com essas grandes redes de supermercado que quebram ele de jeito. E agora, né, para trazer um ponto positivo no meio de tantos pontos negativos, quando que realmente vale a pena eu ter um mercado? Primeiramente, quando você já tem uma estrutura,
tá, um ponto próprio ou uma experiência nesse ramo. Por exemplo, se por acaso você já foi diretor de um supermercado, já liderou um supermercado, já foi líder no mercado, isso aí você pode usar a sua habilidade para quando você construir o seu próprio. Às vezes você pode comprar um mercado que está à venda, que já tem uma estrutura própria, uma estrutura boa e tudo mais, comprar ele, né, com que já tem o ponto ali, já tem a estrutura toda montada e tal. Isso facilita muito. O investimento para começar então diminui um pouco, não muito, mas diminui um pouco. Quando você tem que analisar também quando você tem alguns bairros ali que sejam mais estratégicos, tem que ter uma jogada estratégica. Ou seja, um bairro que não tem tanta concorrência ou não tem nenhuma. Que aí é muito mais fácil você crescer ali, porque às vezes precisa de um mercado ali, que o mercado grande às vezes está muito longe e tal. Então é necessário um mercado ali, então aí é um ponto positivo. Um bairro que você faz uma jogada estratégica, porque não tem concorrência, você entra ali e é o único mercado que tem ali na região, então você ganha ali rapidinho, galera. Agora, para concluir esse assunto, né? Você viu que um supermercado ele não é para pessoas iniciantes. Ou seja, se está começando aí a tua jornada de empreendedor, de administração e tudo mais, não comece com o supermercado. Por quê? Não é para iniciante, exige uma gestão muito boa, tá? E nem é para quem busca lucros rápidos, sabe? Se quer lucrar rapidamente, quer ganhar bastante dinheiro rápido, não faça no supermercado, porque supermercado, como já foi dito, né? É um investimento muito alto e o retorno é bem baixo. E é necessário ter um conhecimento muito grande para lidar com esse setor, ter uma gestão aí mais afiada, com mais experiência e tudo mais, e uma visão estratégica, tá? E aqui, obviamente, na VG Essence, você descobre como você ter muitas dessas habilidades, muitas dessas coisas, com diferentes assuntos que nós tratamos aqui. Basicamente, é com isso que nós fechamos o vídeo de hoje, tá, galera? Eu agradeço vocês que assistiram até aqui. A gente viu que, então, o supermercado realmente não é um negócio muito bom para se ter, certo? Se você... Grandes mercados dominam porque já estão há anos, já sabem equilibrar, não quebraram no começo e tal, então conseguem se manter. Mas supermercados iniciantes nos dias de hoje é muito difícil conseguir crescer e competir com essas grandes redes de supermercado. Enfim, eu convido você a seguir, né, todos os canais de comunicação meu e da VG Education, né? Eu vou deixar eles aqui na descrição, o meu e o meu Instagram e o Instagram da VG Education. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê aquela curtida, certo? Deixe um comentário sobre o que você achou do vídeo, alguma sugestão de tema que você quer ter, certo? Ou uma sugestão nas gravações e tudo mais, que a gente pode ver como ajudar. E também eu te convido a seguir a VGA Essence no Instagram, que é um novo projeto que a gente está começando, uma papelaria mais sofisticada, certo? Diferente das comuns. E é muito legal você conhecer esse projeto, então dá uma seguidinha lá, dá uma olhadinha lá. E também dê uma olhada no VGA Blog, ambos, né? Tudo que eu falei aqui eu vou deixar os links, né, de acesso a eles aqui na descrição. É isso, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.